Fala pessoal, professor Pedro na área, vestibular US 2023, segunda fase. Vamos resolver neste vídeo a questão 4 da provinha. Tem um textinho aí, né, galera? E depois ele fala sobre a resistência de bactérias aos antibióticos, analise as afirmativas a seguir. Ele vai saber qual que está certo, qual que está errado. Antes disso, vou fazer uma breve revisão dos tipos de seleção natural. Imagina que nós temos aqui a população original, distribuída de acordo com as frequências fenotípicas. Roedores com pelo de cor mais clara, pelo de cor média, pelo de cor mais escura. E o fenótipo de cor intermediária é o mais frequente. Vamos supor que aconteça algo que favoreça ainda mais o fenótipo de cor média. Se favorece ainda mais o fenótipo de cor média, cor clara e cor escura tendem a diminuir, são desfavorecidos. Então, o que já era comum se tornou ainda mais comum, estreitando a faixa de variação fenotípica. Quando isso acontece, nós temos uma seleção que nós chamamos de estabilizadora. Agora vamos supor que aconteça uma alteração no ambiente que deixou o ambiente mais escuro, por exemplo. E nisso, deixou o ambiente mais escuro. Quem tem cor escura não é visto por predador, então ele foi favorecido. Em contrapartida, os de cor mais clara vão ser vistos mais facilmente pelos predadores, vão ser comidos, vão morrer. Quando nós temos uma situação onde ocorre algo no ambiente que favorece um dos extremos, a curva original ela é direcionada para esse extremo, ela é deslocada para esse extremo. Quando a curva original ela é direcionada para um dos extremos, nós falamos que essa seleção ela é direcional. Agora, se ocorre algo que direciona a curva original ao mesmo tempo para os dois extremos, nós temos uma seleção que é chamada aí de disruptiva ou diversificadora, ok? Disruptiva ou diversificadora. Por exemplo, vamos supor que o roedor de cor escura se esconda do predador e o predador não consegue comê-lo. E o de cor clara bate no predador. O predador não consegue, não se mete a besta com ele porque apanharia. Sobra para quem? Para o de cor intermediária. Então você favorece ao mesmo tempo os dois extremos. Show? Bora voltar aí para a questão. 1. O desenvolvimento de bactérias resistentes a antibióticos é um exemplo de seleção direcional, processo em que um fenótipo extremo é favorecido e tende a aumentar sua frequência na população. Beleza, galera, tá corretinho, tá? Tá corretinha, né? O fenótipo, você botou o antibiótico lá no meio. Aquelas bactérias que já são resistentes, elas são favorecidas, né? Então você favorece um dos extremos, que é o de bactérias resistentes, ok? Então, show, a 1 tá correta. 2. As bactérias sofrem mutação para se tornarem resistentes ao antibiótico em um processo evolutivo intencional. O que está errado na 2 é que mutação ocorre aí ao acaso. Tudo bem, existem fatores que podem induzir mutação, pode ser induzido em laboratório, mas aqui não está falando nada disso. Então vamos pensar aí na natureza. E na natureza a mutação ela não é algo intencional, é um evento que vai ocorrer ao acaso, ok? Então está errada a 2. 3. Os antibióticos os antibióticos atuam como agentes seletivos, favorecendo as bactérias resistentes que surgem por mutação. Tá falando basicamente aí de neodarwinismo, né, galera? Você colocou o antibiótico no meio, né? Podem surgir mutações com resistência a esse antibiótico. E essas mutações que surgiram e essas resistências que surgiram por mutações são selecionadas, ok? São selecionadas. Então a 3 está corretinha. E a 4, o indivíduo que interrompe o tratamento sem recomendação médica se coloca em risco, uma vez que esta ação pode agravar a infecção e ocasionar o processo de seleção de bactérias resistentes, podendo tornar o uso do antibiótico ineficaz no caso de uma nova infecção. Perfeito, né, galera? Lembra que, de acordo com a seleção natural, os indivíduos mais aptos
que já possuem tais características, eles são selecionados e passam essas características aos seus descendentes. Por que se o médico mandou você tomar antibiótico 10 dias, você tem que tomar 10 dias? Porque os 10 dias de antibiótico é o que ele estima serem suficientes para que você acabe até mesmo com algumas bactérias que possam ser mais resistentes. Então pensa, se você tem que tomar 10 dias antibiótico, você para no 7º dia. As bactérias que ainda estão ali no 7º dia, com certeza elas são de linhagens que são bem mais resistentes do que as bactérias que morreram nos primeiros dias, beleza? Então a 4 também ela está correta. Lembrando que neodarwinismo, galera, teoria sintética da evolução, basicamente é o darwinismo mais ideias aí de genética, mutação, recombinação gênica, ok? Então nosso gabaritex aí, 1, 3 e 4, letra C de Charles Darwin, beleza? Vamos ficando por aqui em mais essa resolução. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. E claro, não deixe de dar aquela força se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like e o seu comentário. E no mais, um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo.